De volta, estava lá lavando a roupa da minha mãe. E como eu tava falando, até esqueci. Resumindo, aí, essas coisas todas, o Espírito Santo de Deus trabalhou na minha vida. E tem muitas outras até, que são também testemunhos vivos daquilo que Deus faz. Isso é que é bom, assim, quando você consegue ter uma experiência tão viva e real com o Espírito Santo, com Jesus, que você consegue ser um crente consciente, sabe? Com a sua mente aberta para as coisas do Espírito Santo e para tudo aquilo que é maravilhoso, que é divino, que eu acho incrível, sabe? É quando o crente chega a esse ponto espiritual da sua vida, a ponto de entender finalmente a sua missão nesse mundo e por que o Espírito Santo de Deus nos chama. Por isso que a gente sempre vai ver em vários lugares, em diversas igrejas, falando a respeito do relacionamento com Deus. É uma das coisas que sim, você tem que priorizar, independente dos desafios que você enfrente na sua vida, porque nós enfrentamos muitos desafios. E isso é uma das coisas mais incríveis que eu acho. Na capacidade de desafios que você enfrenta, você consegue ao mesmo tempo sentir a potência e o poder de Deus, sabe? A profundidade daquilo que Deus tem para trabalhar na sua vida. E é uma das coisas mais maravilhosas que eu acho mais incrível na vida do cristão. É quando ele consegue atingir um estado espiritual a ponto de bloquear as setas do diabo, sabe? A ponto de bloquear as setas do diabo para contra a sua vida. Isso é uma das coisas que eu acho muito incrível. É quando Satanás levanta com trabalhos, com diversos tipos de formas de destruir e querer destruir o vaso. E o vaso tem a capacidade de ter na sua vida uma estrutura espiritual fortalecida em Deus, sabe? Que é uma das coisas que eu tenho vivido muito durante esses 4 anos consecutivos da minha vida, da minha existência e do meu ministério, da minha carreira. Eu tenho presenciado, eu tenho poder ver isso, sabe? Eu tenho visto a mão de Deus constante na minha vida, sabe? Ele tem feito eu peregrinar por um caminho estreito, totalmente estreito, a ponto de ver as falhas, as rachaduras, os defeitos, as formas diversas como Satanás trabalha, as formas diversas como o diabo se levanta, e ao mesmo tempo entendendo todo o registro de todas as coisas. E esse ano de 2018, ele é a conclusão, ele é como que se fosse a continuidade, porém estruturada daquilo que eu vivi há 2 anos atrás, sabe? Dentro dos trabalhos, dentro dos diversos desafios aonde o inimigo achou que poderia me destruir, Deus abriu para mim uma oportunidade única de descobrir os seus acessos e entender como ele trabalha e as diversas maneiras como ele procura destruir o crente, como que ele procura afetar o projeto do crente, do cristão na terra. E é uma das coisas que é raro até, porque muitos crentes eles não conseguem entender, eles não conseguem compreender todo um todo daquilo que Deus tem. Porque se nós tivéssemos noção do que temos sobre a nossa vida e a quem servimos, nós não iríamos ter preocupações. Eu, para uma pessoa que quando eu descobri isso em Jesus, no Espírito Santo, eu descobri que é Ele que faz e não eu, que é Ele que opera e não é o meu trabalho, não é as minhas mãos, não são as minhas posições e atitudes que vão gerar no mundo espiritual, mas sim a vontade de Deus. O que Deus quer de nós, sim, é o posicionamento, é como tu te posiciona, sabe? É como tu te posiciona para a batalha, é como que tu te posiciona para buscar, é como que tu te posiciona no meio da peleja, de que forma você se posiciona, de que maneira você encara aquilo que Deus está te colocando diante de você, aquela missão, aquele projeto, aquele desafio, enfim, diversas coisas o Senhor coloca diante de nós para que nós tenhamos esse foco de fazer a vontade de Deus. Então, o Senhor, Ele tem isso para nós. Ele tem essas partes abertas para a nossa vida. E sabe, isso aqui é a grandeza de toda coisa, sabe? Porque quando eu não tinha preparo, não tinha como eu trazer isso aqui, falar disso, sobre isso, abordar esses assuntos, mesmo em assuntos diversificados, porque eu falo de tudo, eu falo de namoro, de casamento, sexo, eu falo da unção de Deus, eu falo diversas coisas, rio, brinco, danço, porque sim, quando você é um ser humano liberto, quando você é um ser humano que consegue entender da onde sai, da onde flui todas as coisas, você consegue ter essa transparência em Deus, você consegue se abrir em Deus, você consegue brincar e fazer a vontade de Deus
Apesar de tudo aquilo que você foi chamado, tem cristãos que já não conseguem isso. E esse vídeo aqui, essas 3 partes esclarecedoras aqui do que nós falamos. No próximo vídeo que eu vou vir, eu já vou estar abordando e falando de outros assuntos. Pode ser que os assuntos sejam gerados também, porque eu tô nessa vibe toda aqui, maravilhosa, falando a respeito do meu testemunho de vida. Nós não sabemos ainda, mas eu trarei daqui a pouquinho mais alguns vídeos aqui para o canal. Então vem comigo pro vlog da noite, porque a recém, agora já deve ser umas 7, nem sei que hora agora. Mas basicamente já é oficial o nosso vlog da noite, então vem comigo. E sábado, amanhã, eu quero você aqui no mesmo local, no mesmo lugar. Garanta a sua entrada e o seu ingresso, porque nós estaremos também aqui fazendo. Eu estarei fazendo o meu primeiro vlog, eu acho que não vai ser o meu primeiro vlog de sábado. Não, Zé, tu já fez um vlog de sábado. Mas aí eu vou estar fazendo também porque eu senti vontade. E aí a gente vai fazer, porque eu pretendo gravar todos os dias da semana, consecutivos, a não ser que eu não esteja em casa e esteja saindo no culto na igreja, pulando fora, basicamente. E aí, gente, vem, daqui a pouco que temos o vlog da noite ainda, então vem comigo. Quero ver se não vai ficar